Esse ano já vai fazer para quase 40 anos que eu sirvo ao Senhor. Amém. E foi muito bom. Amém. Né? Eu estava na escola ainda, quando um rapaz da igreja menonita, tudo que ele aprendia da igreja, ele falava para mim, né? Olha, leia esse versículo, leia a Bíblia, né? Aquelas biblinhas dos Gideões, né? E aí a gente começamos a ler, e a palavra de Deus, ela vai trabalhando em nós, né? Como Jesus disse aos discípulos, né? Vós estáis limpos pela palavra, né? Então tudo na nossa vida começa pela palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, né? A nossa salvação é através de Cristo, mas de ouvir o Evangelho de Cristo, a sua palavra. Convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias. Lucas capítulo 18, nós vamos falar sobre a oração. Por que devemos orar? Qual a importância da oração? O que é oração? Devemos orar, né? Nós vivemos tempos, irmãos, difíceis, que nós precisamos muito dessa ferramenta, se podemos dizer, tão preciosa, né? E tão disponível para nós, que é a oração, né? Lucas capítulo 18, versículo 1 a seguir, que nos diz assim. Lucas capítulo 18, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 1 a seguir. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante desse texto bíblico, da Tua santa e bendita palavra. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, abrir os nossos corações, nosso entendimento, e possamos entender e receber a Tua palavra misturada com a fé. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Tem um pastor, um evangelista chamado Billy Graham, muito famoso aí, né? Ele dizia uma frase interessante. Ele falou assim: feliz o homem que aprendeu o segredo de apresentar a Deus diariamente em oração. 15 minutos a sós com Deus, em cada manhã, antes de começar o dia, pode mudar as circunstâncias e remover montanhas. Eu nunca vi, irmãos, não vou dizer nunca vi, né? Mas eu tenho visto muito nesses últimos tempos, crentes se batendo para resolver problemas, né? Se questionando e achando que estou tentando, eu estou lutando, eu estou fazendo isso e aquilo. Mas, irmãos, nós aprendemos desde os nossos primeiros passos da fé a importância da oração, o seu momento a sós com Deus. Paulo chegou a escrever que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E nós temos a mente de Cristo, nós temos o nosso Senhor e Salvador, que sempre, em vários momentos, em várias passagens bíblicas, está registrado aqui, que ele passou momentos de oração com o Pai. Orar não é você querer mudar a vontade de Deus,
mas é através da oração você vai entender, se submeter e entender a vontade de Deus. A oração é uma comunicação com Deus, né? Você falar com Deus, é um diálogo, né? A oração é conversar com o Pai, é ter comunhão com Deus. Não tem como você manter comunhão com uma pessoa se você não conversa com ela, não é? Você não dialoga com ela. Mas quanto mais você conversa, quanto mais você tem diálogo com uma pessoa, mais você vai conhecer, ela vai te conhecer e esse relacionamento vai se tornando mais íntimo, pelo conhecimento através do diálogo. O nosso Deus nos conhece. Ainda que a palavra nem chegou à nossa boca, Ele já sabe, é verdade, mas Ele quer ouvir. Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não é? O profeta disse assim: clama a mim e eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver os grandes homens de Deus que enfrentaram batalhas muito maiores do que eles poderiam, mas através da sua comunhão, do seu relacionamento com Deus, que se desenvolveu através da oração, eles foram vitoriosos. Porque através da oração, irmãos, nós podemos adorar a Deus. Através da oração, nós podemos confessar os nossos pecados. Através da oração, nós podemos agradecer. Através da oração, nós podemos pedir. Através da oração, nós podemos interceder. Através da oração, nós podemos também ouvir a voz de Deus. Esse momento de intimidade é fundamental para nós desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus. Mas como que eu posso ter esse desejo de orar? Essa é uma das maiores dificuldades que a gente vê nas pessoas hoje. Eu não tenho esse desejo de orar, eu gostaria de ter, mas esse desejo, irmãos, a primeira coisa é você ler a palavra de Deus, ter o desejo de ler, meditar nessa palavra. Quando você está ouvindo a palavra, você está lendo, você está ouvindo, porque é Deus falando conosco. Isso vai te fortalecendo, isso vai colocando esse desejo e te instigando a você a buscar esse Deus. Então a leitura da palavra de Deus vai colocar esse desejo no seu coração. Quando você vê as maravilhas, quando você lê a palavra, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz, e você começa a ler essa palavra aqui, você fala: meu Deus, olha que maravilha, olha o que Deus fez, olha o que esse Deus está fazendo, olha como que Deus realizou essa grande obra, e isso vai despertando um desejo. O salmista diz: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação, ou seja, através da palavra você começa a meditar na palavra, e através de meditar na palavra, cheio da palavra de Deus, vem a fé, e a fé vem o desejo de você se curvar e entender: não, eu sei aonde eu posso me recorrer, eu sei em quem posso me recorrer. Jesus disse em João 14, versículo 13 e 14, que tudo que nós pedimos ao Pai, no nome dele, ele o faria. E ele diz: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Através da oração, você pode alcançar muitas bênçãos para a sua vida, para que as pessoas que te rodeiam. Através da oração, almas são salvas. Através da oração, familiares nossos chegam ao conhecimento da verdade. Através da oração, há unidade na igreja. Através da oração, irmãos, muitos males são vencidos. Através da oração, nós nos tornamos mais íntimos do nosso Deus. Jesus disse que nós podemos, e olha que tão maravilhosa a oração, que você pode até escolher um lugar para orar. Jesus falou assim: ó, quando você for orar,
Entra no teu aposento, em Mateus capítulo 6, ele fala, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Pai, que o teu Pai te recompensa, a recompensa na oração. Amém. Amém. Quando nós vimos essa viúva aqui, Jesus contou essa parábola sobre justamente isso, o dever de nós orarmos sempre, sem desfalecer, sabendo que o nosso Deus, o Deus que nós servimos hoje, que nós somos alcançados, que nos salvou, Ele ouve orações, Ele quer ouvir as nossas orações, Ele faz proeza através de orações. E Jesus diz, quando você for orar, você pode orar no seu quarto secretamente. Ele também diz que não é por muito falar que você vai ser ouvido, né? Mas Ele também orienta, irmãos, na murmuração. Quando há dificuldades em nossas vidas, vem as dificuldades, vem situações adversas, não é a murmuração que é o caminho, mas é a oração. Vimos que Moisés, quanto que ele enfrentou de problemas, de situações adversas, mas quando ele orava a Deus, ele levantava da oração, ele já tinha a direção de Deus para aquilo que ele iria fazer. Deus gosta tanto disso que Deus falou para Salomão que ele iria fazer a casa, o templo que será chamado o quê? Casa de oração, não é? Jesus disse que nós devemos buscar a face do nosso Deus. Paulo disse, escrevendo em Tessalonicenses, ele diz, orai sem cessar. Amém. Quando nós ouvimos a sua palavra, e essa palavra começa a falar, começa a mexer conosco, nós nos reagimos. Sabe como que é a nossa reação quando nós estamos lendo, meditando, estudando a palavra? A nossa reação imediatamente é orar e buscar e falar com Deus e ter um relacionamento com esse Deus. Amém. Sabendo que Ele ouve as nossas orações, que Ele responde às nossas orações. Amém. Agora, olha que maravilha, irmãos. Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 12, ele passou a noite toda, Lucas 6, 12, 13. Se alguém achou, pode ler para nós. Ele passou a noite toda em oração a Deus. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém. Olha, antes de Jesus tomar uma decisão importante de escolher 12 seguidores, 12 discípulos, ele passou a noite em oração. Antes de você tomar qualquer decisão, irmãos, ore, mas ore. Não é você orar, já ter a decisão no seu coração, mas é orar para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto você não tiver essa resposta, não tome decisão, mas ore. Jesus passou a noite inteira orando para tomar uma decisão, escolher 12 pessoas, de muitos que o seguiam, mas ele tinha que escolher, e para escolher ele orou. Então, antes de você tomar a decisão, ore. Tem um pastor, escritor chamado Rob McDonald, em um dos seus livros intitulado Jesus Ensina-nos a Orar, ele escreveu assim, na página 10: gosto de pensar na oração como uma conversa entre dois amigos que se amam e se entendem mutuamente. É através da oração que vemos o amor de Deus e seu poder operando em nossas vidas, bem como na vida das pessoas por quem nós oramos. Como resultado, a oração nos torna vivos espiritualmente. É verdade, irmãos. A oração nos revigora. Amém. Sentimos novamente fome e sede de estar perto de Deus por mais tempo. A oração é a chave que abre a porta para um mundo inteiramente novo. Irmãos, quando nós entramos na presença de Deus em oração, é que às vezes nós somos muito superficiais. Irmãos, tem um amado irmão que ele sempre fala, né? O poço é muito fundo e a nossa canequinha é tão pequena que às vezes não dá para alcançar tudo
tudo que tem lá, né? Mas através da oração, quando você entra na presença de Deus, sem pressa de querer sair, mas você fala, não, eu quero orar, eu quero buscar a Deus, eu quero fazer como Ana, quebrantar-me na presença de Deus. Você vai ver, Deus pode fazer maravilhas na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, coisas que você fala assim, não, isso não tinha jeito, mas quando eu comecei a orar e colocar nas mãos de Deus e confiar, isso vai te dar vida espiritual, isso vai te renovar, espiritualmente você vai se sentir seguro. Por quê? Como o salmista disse, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Isso é o que Davi entendeu, de tantas batalhas, mas ele entendia, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor me livrará dos meus adversários, dos meus inimigos. Então ele obtinha muitas respostas. Eu quero dizer para os irmãos que, mesmo sem vontade, ore. Mesmo desanimado, ore. Mesmo chorando, ore. Mesmo andando, ore. Mesmo em pé, ore. De joelhos, ore. Na tristeza, ore. Na alegria, ore. Na tribulação, ore. Amém. Seja ousado. Amém. Quando estiver cansado, nunca deixe de orar. Orai sem cessar. Eu quero dizer para os irmãos uma frase que eu ouvi esses dias e que eu achei interessante. Faz um retrospecto da sua vida espiritual e vê qual é o progresso que você está tendo diante de Deus. Como está a minha vida espiritual? Para que você possa mudar as suas atitudes. Sabe por que muitas das vezes não há crescimento espiritual, não há maturidade espiritual, nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus? Porque às vezes estamos orando pouco, irmãos. Estamos entrando pouco na presença de Deus. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. A frase que eu ouvi: como queremos resultados diferentes se fazemos sempre a mesma coisa? Se não mudarmos a fórmula, se não mudarmos de atitude, o resultado também não muda. Continua sempre o mesmo. Quer resultado diferente? Muda a atitude. Peraí, eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero ter mais relacionamento com Deus. Leitura da Bíblia e oração. Leitura da Bíblia e oração. Se alimentando da palavra e colocando o joelho no chão. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, você só precisa se lançar aos pés do Senhor. Ana já havia orado muitas das vezes. Continuava tendo os mesmos problemas. Anos e anos sem filho. Mas a Bíblia diz que teve um dia que foi uma atitude diferente. E com essa atitude diferente, ela teve um resultado diferente. Ah, mas esse meu filho é rebelde, mas não sei o que. Muda a atitude. Aí eu preciso mais, eu preciso entrar um pouquinho mais. Eu preciso entrar mais na presença de Deus. E quando Ana, num certo dia, falou: não, chega, tem que mudar essa situação, não é possível. Eu vou ter essa penina aqui pro resto da minha vida me perturbando e eu não tenho filho, sendo que o Deus que nós viemos cultuar aqui todos os anos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele tirou o povo da escravidão do Egito, é um Deus de maravilhas. O nosso Deus é Deus de maravilhas, irmãos. Mas quando Ana entendeu, eu preciso mudar de atitude, e ela então se lançou, diferentemente das outras vezes que
era só um ritual. Era só aquela oração com as mesmas palavras. Oração tem que ter coração, sabe? Coração, lá do coração. Não é palavras bonitas, mas é lá do coração. E quando Ana se prostrou, ela derramou, a Bíblia diz que ela derramou a sua alma perante o Senhor. Aí então Deus mudou a situação de Ana. Ana obteve um resultado glorioso quando ela mudou de atitude perante Deus. Às vezes Deus está esperando nós mudarmos de atitude. Não, peraí, eu quero manter um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu preciso entrar mais na presença de Deus. Paulo escrevendo, ou melhor, Tiago escrevendo, no capítulo 5, versículo 16, ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Orar a Deus, buscar o Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, nós vamos obter respostas de Deus, irmãos. Ah, como é maravilhoso saber que esse Deus, Ele responde orações. Ele responde. Veja o cego de Jericó, não foi uma oração? Quando ele ou melhor, quando ele ouviu aquele barulho, e ele perguntou: que é esse barulho que eu estou ouvindo, essa grande multidão que eu estou ouvindo? Olha, é Jesus de Nazaré, ele está passando por aqui. Então ele tomou uma atitude diferente. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos anos aquele cego estava ali pedindo esmola, com a mesma situação por muitos anos, mas um dia ele mudou de atitude, e ele falou: não, eu vou clamar. E as pessoas repreenderam ele: que isso, você está ficando doido, ele não vai te ouvir, olha a multidão. É aí que as pessoas se enganam. Tem gente que fala assim: mas como é que você vai saber que o seu Deus ouve? Ele ouve, irmãos, ele ouve a nossa oração. Ele tem prazer em ouvir a nossa oração. Quem sabe nessa noite você veio aqui e fala: não, a minha vida precisa mudar, eu preciso mudar. Então mude de atitude e passe agora a buscar e reconhecer o Senhor na sua vida como sendo o Senhor mesmo, e buscar Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Clama a mim e eu responder-te-ei. Olha que maravilha, o próprio Deus fala para nós buscarmos a Ele, invocarmos: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Quem sabe está faltando você invocar esse Deus e falar: Senhor, o Senhor é Deus. Irmãos, nós temos que ter ousadia na oração. Não é errado você ter ousadia na oração. Ninguém está dizendo que você tem que afrontar Deus, não é isso, mas ter ousadia para entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, a tua palavra diz assim, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, a situação é difícil, mas o Senhor é o Deus do impossível. Tenha ousadia, derrame as suas lágrimas. Deus pode mudar a situação da sua vida, Deus pode fazer maravilhas no seu lar, na sua família, mas todavia precisamos mudar de atitude para que o resultado também seja um resultado diferente. Eu não posso continuar na mesma atitude com resultado medíocre, tendo um Deus tão grande, tendo um Deus tão maravilhoso, e eu não buscando a Ele como eu devo buscar. Eu tenho essa ferramenta que é a oração. Os discípulos queriam entender, porque os discípulos viam isso em Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Quer dizer, nós queremos aprender como o Senhor faz com o Pai. Queremos falar com o Pai. Irmãos, olha que privilégio, sendo um Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra, 7 bilhões ou mais de seres humanos, mas Deus ouve a sua oração. Amém. Lembra de Jó?
como que chamava a atenção de Deus, não é? E tantos outros mais. Deus ouviu a oração de um homem dentro de um grande peixe, Jonas, né? Quando ele clamou, das profundezas eu te clamo, e Deus ouviu. Olha que maravilha, como Deus quer ouvir a nossa oração, como o nosso Deus, irmãos, quando nós não conhecíamos esse Deus, é claro que o Deus que nós conhecíamos antigamente, ele tinha boca, não falava, tinha ouvidos e não ouvia, tinha mãos, mas não apalpavam, tinha pés e não andavam, mas o Deus que nós conhecemos agora é o que fez os céus e a terra, é o autor da vida, é o criador dos céus, é o todo-poderoso, é aquele que abre o mar vermelho e faz o seu povo passar enxuto, é aquele que tira um povo da escravidão há 400 e tantos anos, conduz 40 anos pelo deserto, as sandálias não estragam, as roupas não estragam, o pão não falta cada dia, a água não falta, conduz ao povo a uma terra que emana leite e mel, lá tem grandes inimigos, mas o Deus Todo-Poderoso conduz o seu povo e ali abençoa o seu povo, porque Ele é um Deus de maravilhas, irmãos. Vamos usufruir desse Deus maravilhoso, que nos resgatou, que quer ter relacionamento conosco. Deus não quer ser apenas conhecido por nós, Deus quer que nós nos relacionamos com Ele, né? Lembra aqueles discípulos, os 2 discípulos a caminho de Emaús? Eles iam falando, e ali Jesus do lado deles e tal, de repente no partir do pão ali, eles falam, é o Senhor. Eles falam assim, vocês não lembram que o nosso coração ardia? Olha que maravilha, é diferente, irmão, porque o Deus da Bíblia é um Deus vivo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que você, quando você dobra o joelho, quando você clama a Ele tem poder, Ele ouve, Ele é um Deus que faz grandes prodígios, é um Deus que tem mão forte, é um Deus que é o Deus do impossível. Lembra aquele pai que quando levou aquele filho que estava possesso de demônio, que já havia feito de tudo, e preso em grade e tudo, aquele homem fala assim para o Senhor, Senhor, se tu podes, ele fala, tu podes, para Deus tudo é possível. Olha, irmãos, quando nós mudamos de atitude, muda-se também o resultado. Eu preciso orar mais, eu preciso me chegar mais a Deus. Eu só vou conhecer mais a Deus através de um relacionamento mais íntimo com Deus. Vindo à igreja é importante, claro que é importante. Lendo a palavra de Deus, orando, está sempre buscando ter esse relacionamento com Deus, esse diálogo com Deus. E quando você entrar na presença de Deus, entre, irmãos, sem pressa. Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa não está nem aí com você, está aí dos lados, não te desanima? Às vezes a nossa oração está da mesma forma. Você dobra o joelho, mas está pensando que tem que acordar cedo amanhã, você está pensando no boleto que tem que pagar no outro dia, você está pensando que você está cansado, você quer dormir. Não, irmão. Quando você dobrar o joelho, pensa assim, eu estou na presença de Deus. Eu quero falar com esse Deus. Quero que esse Deus fale comigo. E eu sei que esse Deus é poderoso. E quando a gente lança, como Pedro, o apóstolo Pedro escreveu, quando a gente lança sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Nós estamos invertendo as coisas. Nós é que estamos lançando as ansiedades para nós. Porque eu resolvo, porque eu faço, porque eu não sei o quê. Não, irmãos. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. E nada como um momento de oração, momento de intimidade com Deus, de perseverança. Não é orar hoje. Você pode orar hoje e o resultado vem hoje, mas você pode orar hoje e vir daqui 10 anos a resposta. Mas uma coisa é certa, no tempo certo, Deus age. E o importante é você ter confiança nesse Deus, relacionamento com esse Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe, irmãos. Que nós possamos ter atitudes diferentes em tudo que nós fizermos, nós orarmos e buscarmos a direção desse Deus, levarmos uma vida de oração, sem leitura da palavra de Deus,
nós não conseguimos ir avante. Nós vamos chegar um momento que vai travar, porque as nossas forças se desfalecem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E como que eu espero no Senhor? Orando, buscando. Quando os hebreus estavam escravos no Egito, eles oraram, eles clamavam, porque eles acreditavam que Deus iria mandar um libertador. A igreja está aqui na terra, mas nós acreditamos que um dia o nosso Salvador vem, o nosso libertador vem nos buscar. E ele diz: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Não desfaleça, não desanime, não pare de orar, mas se curve e busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. Que Deus os abençoe.